Nossa história começa com uma batalha mortal, onde líderes de seitas se enfrentam por uma antiga rivalidade. O líder da seita demoníaca, King Ming, oferece morte rápida à fada Shai Xuan da seita Jade Pura, se ela se render. Ele se gaba, dizendo ser o primeiro a alcançar possessão divina no mundo de cultivo de Dayan. O inimigo afirma: quem o obedecer estará seguro, mas quem o desafiar perecerá. Fada Shai Xuan se pergunta se este é realmente seu fim. Ela olha para seus companheiros e pergunta se ainda podem lutar. Mas vê que tanto Liao Qingzi quanto o mestre taoísta estão derrotados. Logo cai em desespero, temendo que sua seita chegue ao fim, prestes a virar cinzas. Seu inimigo se aproxima e pergunta se ela ainda quer lutar, já que poucos estão vivos ao seu lado. Mas Shai Xuan recusa parar e diz que enquanto viver, a seita Jade Pura não perecerá. Motivada, ela avança para a batalha novamente. Lembra-se dos companheiros e pensa, pelo bem deles, deve ganhar o máximo de tempo possível. Por isso continua lutando, mesmo gravemente ferida. Diferente dela, seu oponente ainda está com força total. Ele usa a magia negra para atacar, sem piedade, já que ela recusou se render. Quando Tai Xuan está prestes a ser atingida, é salva por um clarão que se aproxima. A luz colide com o ataque inimigo, causando uma explosão massiva. Em seguida, avança diretamente contra o inimigo. Ele se pergunta se é a espada de Xuan Ke, até ver o guerreiro que salvou a fada. O recém-chegado se apresenta como discípulo taoísta da fada Shai Xuan do Pico Ioyo. Seu nome é Han Ju, o protagonista desta história. O inimigo diz que o homem à sua frente é só um cultivador de núcleo dourado e o chama de tolo, dizendo que só um moleque ousaria enfrentar alguém que cultiva almas transformadas. Fada Shai Xuan, mestra do protagonista, manda ele recuar, dizendo que vai protegê-lo. Mas o protagonista não quer deixá-la e pede para ela deixar o inimigo com ele. Anju diz para ela não se preocupar e afirma que nenhum cultivador de almas vai tocar nem um fio do cabelo dele. Shai Xuan, mesmo sem conseguir ficar de pé, ainda se preocupa com seu discípulo. O protagonista diz que, como cultivador de núcleo dourado, quer expandir seus horizontes e mostrar o que é força de verdade. Depois disso, ele parte para o combate e encara o inimigo de frente. Han Ju usa o selo de expulsão dos 9 dragões, uma técnica decisiva contra cultivadores de almas transformadas. O protagonista tem um sistema que mostra suas estatísticas. Ele gira um dado de sorte para tentar mudar seus atributos, mas acaba com um resultado insatisfatório. Seu sistema diz que ele está destinado à solidão. Além disso, sua expectativa de vida foi estendida para 100 anos. Han Ju desespera-se por não querer viver tanto tempo sem amigos, amor ou família. Ele culpa o sistema, dizendo que após 11 anos, deveria ao menos dar-lhe algo bom uma vez. Antes, Han Ju tinha uma vida comum, e foi diagnosticado com câncer aos 21 anos. Não querendo tratamentos longos e dolorosos, decidiu ficar em casa esperando a morte. Baixou um jogo de cultivo para se distrair da dor, mas acabou morrendo enquanto jogava. Mas ele abriu os olhos e viu-se num mundo antigo, como sua terra natal, numa seita de cultivo. Neste mundo, seus pais eram escravos da seita Jade, cuidando das ervas no jardim. O ancião proibia escravos de cultivar ervas espirituais, venenosas para mortais. Aos 6 anos nesta nova vida, os pais de Han Ju fugiram, deixando-o para trás. O ancião ignorou a fuga e pôs o menino para trabalhar no lugar deles até os 11 anos. Han Ju ganhou um sistema para mudar sua raiz espiritual e destino, uma vez por dia, há 10 anos. Nada notável alcançou até agora, mas recusa-se a crer que viverá assim para sempre. Passam-se alguns dias e ele está fazendo alongamentos. Han Ju usa seu tempo livre assim, e ao terminar, tenta mudar sua sorte de novo. Logo, ele rola o dado e, como sempre, não é seu dia de sorte. O sistema alerta. Sua raiz é um lixo raro. E isso o deixa extremamente frustrado. Han Ju chega a chorar de pura raiva. Mesmo assim, tenta mudar seu destino inato até que, surpreso, consegue algo bom. Ele vê que obteve 4 destinos inatos de primeira classe e pula de alegria como se ganhasse na loteria. Após tantas tentativas, ele comemora por finalmente conseguir algo bom. Agora Han Ju acha que deve continuar rolando até obter uma boa raiz espiritual. Com os 4 destinos inatos de primeira classe, não se importaria em tentar até os 40 anos. Tendo vivido 2 vidas, quer viver plenamente, não preso como os outros pelo resto da vida. Ele acredita que um dia certamente escreverá seu nome na história. Em seguida, alguém anuncia a chegada de 2 imortais da seita principal e pede que formem fila para saudá-los. Han Ju fica surpreso.
mas ao ver os imortais, acha-os incrivelmente legais. Ele até se imagina tornando-se um deles no futuro. Afinal, seria algo verdadeiramente incrível. Hanju pensa que, com uma raiz espiritual de primeira classe, poderia superar os dois. Um dos imortais diz que estão ali para vigiar o jardim de ervas e ordena que não atrapalhem. O protagonista ouve isso e se pergunta onde está o ancião. A imortal explica que um cultivador demoníaco apareceu e o ancião saiu, então foram enviados para cuidar do local. Hanju se alivia, pois antes de obter uma raiz espiritual de primeira classe, ainda precisa da proteção do ancião Iron. O mundo do cultivo nunca é pacífico. Então, Hanju torce para ter sorte e rolar uma raiz espiritual boa para se defender. No dia seguinte, o protagonista reza ao Deus da Fortuna por um rank S, mas falha. Tenta de novo no outro dia, mas após um ano de resultados iguais, não importa o Deus, sua sorte não muda. 2 anos se passam e o protagonista ainda não conseguiu o que quer. Ele se pergunta por quanto tempo isso vai durar. Pensa em usar uma raiz espiritual média para cultivar, mas acha um desperdício e desiste até ouvir que o ancião voltou após 2 anos fora. Todos se reúnem para receber o líder, que agradece por manterem tudo em ordem na sua ausência. As pessoas dizem que só faziam seu trabalho, mas o protagonista acha que são puxa-sacos e diz que, por mais que bajulem, o ancião não lhes dará benefícios. Então o ancião chama Hanju e alguns outros garotos. As pessoas perguntam por que o ancião os chamou especificamente. Alguns acham que serão designados para uma função específica. Porém, o ancião pede para ver suas mãos, dizendo que examinará a raiz espiritual de cada um. Hanju se pergunta por que agora, já que o próprio ancião proibiu escravos de cultivar. O fato dele voltar atrás agora deixa o protagonista intrigado, mas então ele vê sangue nas vestes do ancião, ficando ainda mais curioso. Mesmo assim, o ancião insiste em ver sua mão. Hanju percebe que algo está errado e suspeita que o ancião quer transformá-los em pílulas para curar seu ferimento. Mas o ancião vê que Hanju não tem raiz espiritual e o dispensa, aliviando o protagonista, até grato por não ter despertado ainda. Porém, o próximo menino tem uma raiz espiritual. Então, o ancião diz que o aceitará como discípulo e o treinará. O menino aceita feliz o convite, e os outros elogiam sua sorte, desejando estar no lugar dele. Mas o protagonista acha que são idiotas e teme que o menino nunca mais volte após passar por aquelas portas. O mundo do cultivo imortal é cruel, e Hanju crê que só com poder absoluto estará seguro. Ele precisa urgentemente obter uma raiz espiritual para começar. Assim, passam-se 3 anos e Hanju comemora por finalmente despertar a raiz espiritual que tanto queria. Agora não quer perder mais tempo e deseja começar a cultivar imediatamente. No entanto, ele sabe que o ancião ainda está observando. E não só isso, mas desde que o ancião levou Yonggi, ele nunca mais voltou. O protagonista crê que o garoto virou pílula e teme ser o próximo se o ancião descobrir seu cultivo, até que seu sistema avisa que pode criar um mundo isolado para cultivar longe de olhares, o que o deixa muito satisfeito. Então Hanju decide testar e ordena ao sistema criar o mundo para finalmente começar seu cultivo. Depois, o mundo é criado e o protagonista é teletransportado, o que o surpreende ainda mais. Hanju nasceu imortal e cresceu na seita, amado por todos. Mesmo abandonado, ele sente um destino único e carrega um grande talento. Ele despertou a herança de um imperador imortal de alto nível e iniciou oficialmente o caminho do cultivo. Agora, ele deve escolher seu caminho principal. Pensando bem, Hanju sabe que os 6 caminhos da reencarnação devem permitir cultivar todos os elementos de uma vez, e escolher só um seria um desperdício. Mas ele conclui que o caminho do cultivador de espadas deve ser a melhor escolha. Então opta por esse. Ao iniciar seu cultivo, Hanju se sente diferente, seu corpo esquenta e ele se sente cheio de energia. Ao começar a cultivar, milênios podem passar num piscar de olhos, sem volta. Então, ele deve manter a disciplina agora que seus atributos evoluíram. O protagonista se vê diante de todas as opções e fica completamente perdido. Hanju se irrita com o ancião, achando que após tanto tempo cuidando do jardim, nem foi recompensado. Além disso, também ganhou o ódio do velho. Até pensar que talvez o ódio do ancião seja pela fuga de seus pais, não por ele. Além disso, nos últimos anos, o ancião sumiu de novo. Então Hanju acha que pode cultivar em paz. Ele não quer perder mais tempo e quer começar logo. O protagonista só quer sair dali depois de atingir o 9º estágio do reino de refinamento de Qi. Assim, ele acha que poderá se defender do velho, se precisar. Essas balas de luz são o tal Qi espiritual. Hanju só sente a presença de vento, terra, madeira e água. Não há fogo nem trovão. Primeiro quer focar nos 4, até o sistema avisar que pode ocultar seu cultivo, raiz e potencial. Então ele conclui que seu sistema finalmente o recompensa.
Sem hesitar, ele escolhe a segunda opção. 2 anos se passaram desde então. Hanju aprendeu a usar Qi da terra para nutrir o da madeira, criar ciclos de crescimento, usar Qi da água para hidratar plantas e do vento para purificar o ar. Tudo isso para cultivar suas ervas espirituais de forma saudável. Isso tudo contribuiu para potencializar ainda mais seu crescimento. Ele até atingiu o 7º estágio de refinamento de Qi, praticando esses 4 tipos. Ao fazer isso, ele toma cuidado para não ser visto por ninguém. Logo, ele decide encerrar o trabalho do dia. Com o tempo, sua aparência mudou e as garotas ficaram encantadas por ele ser atraente e um ótimo cultivador. Hanju acha que desde que começou a cultivar, seu charme também começou a se manifestar. Ele não sabe se é bom ou ruim, e pensa se o sistema pode ajudar a esconder isso. Mas enquanto reflete, Imortal Xing se aproxima e chama Hanju para conversar. Ele sabe que Xing Hongzhen guarda o jardim do ancião, mas nunca falou com escravos. Hanju se pergunta por que ela o chamou para uma conversa privada. Ele pede ao sistema para ver seu relacionamento com ela, e vê 2 estrelas. Hanju acha estranho, pois nunca falou com ela, e se pergunta por quê. Então lembra do seu atributo de charme e pensa que pode ser isso. Mas ele hesita, pois isso pode causar problemas. Ao mesmo tempo, está curioso para saber do que se trata. Xing Hongzhen diz para não ficar nervoso, só quer saber se ele quer ser escravo para sempre. Hanju diz não, pois ninguém quer isso, nem ele. Só está lá por nascer escravo do ancião Iron. Xing Hongzhen pede ajuda e promete ajudá-lo a cultivar e se libertar da identidade mortal. Hanju pergunta que tipo de ajuda ela precisa. Ela quer a receita do ancião para o culto demoníaco. Se Hanju for apto, ela seria sua parceira do Dao. O que surpreende o protagonista é ela ser do culto demoníaco. Ele pensa que ofender a seita Jade pura faria com que o caçassem até o fim do mundo. Mas recusar pode levar Hongzhen a matá-lo, já que ele sabe que ela é da seita inimiga. Ele percebe que estão na floresta e o ancião Iron não está no jardim. Gritar é inútil. Nenhuma ajuda viria. Porém, Xing Hongzhen o tranquiliza, dizendo que não precisa responder agora e terá tempo para pensar. Hanju nota que ambos têm o 7º nível, mas ele não sabe magia nem tem arma para enfrentar essa mulher. Sem opções, tenta evitar o assunto e diz não saber onde está o item que Xing Hongzhen quer. Menciona o sótão do ancião, lugar que alguém sem cultivo como ele nem pode se aproximar. Xing Hongzhen diz saber que o item está no sótão e afirma que o ancião não voltará por anos. Quanto aos guardas, ela mesma cuidará deles e abrirá caminho para o protagonista pegar a receita. Para ajudar na missão, oferece uma pílula, dizendo que desbloqueará sua raiz espiritual e o ajudará. Ela diz ser um presente, mas o protagonista sabe que na verdade é veneno. Mesmo assim, ele não tem escolha. Ele é forçado a engolir a pílula. Xing Hongzhen o tranquiliza e promete que, após o texto, ela e o marido cuidarão de preparar Hanju. Ao se afastar dela, o protagonista tenta usar seu sistema para expelir a pílula. E assim, ele consegue forçá-la para fora. Depois, ele pondera o que fazer e se deve ouvir Xing Hongzhen ou não. Ele sabe que o culto demoníaco não desistirá até alcançar seus objetivos, mesmo que ele ajude. Seu sistema revela que isso virou uma missão, ajudar Xing Hongzhen ou não. Independente da escolha, ele receberá uma recompensa. O protagonista fica surpreso e indeciso sobre o que escolher. Mas ele diz que ele e Xing Hongzhen são incompatíveis. O dia passa e a noite cai. Hanju está meditando em seu quarto. Xing Hongzhen se aproxima e diz que a receita está na sala de estudos. Ela distrairá os guardas do sótão para liberar o caminho e dar tempo a Hanju. Ela também menciona que o sótão tem uma formação protetora. Se algo ocorrer, o ancião aparecerá na hora e o tempo de ação será curto. Hanju se sente inquieto, mas segue em direção ao local. No caminho, vê os corpos deixados por Xing Hongzhen e pensa em sua brutalidade. De qualquer forma, a distração funcionou. Os outros perseguiram Xing Hongzhen, deixando o caminho livre. Por precaução, ele decide agir com hesitação por mais um tempo. Ao entrar, Hanju busca a receita rapidamente, mas o lugar é vasto e cheio. Hanju pensa que Hongzhen poderia ter entrado, mas quis que ele passasse por isso. Ele reflete sobre a desigualdade. O pincel do velho é de ouro, enquanto os escravos mal têm o que comer. Xing Hongzhen aparece e pergunta por que ele está parado em vez de procurar a receita. O protagonista explica que há muita coisa e não sabe por onde começar a busca,
mas Shin Hongzhen o interrompe, dizendo que já ouviu o suficiente. Ela diz que matou várias pessoas hoje e não se importaria de matar mais uma. Hanju tenta se explicar e implora para que ela não faça isso. Mas, num movimento descuidado, ele esbarra numa prateleira e um pote cai. Ambos ficam surpresos ao ver o conteúdo. Era exatamente a receita que Shin Hongzhen procurava. O protagonista fica chocado com isso. Ele não acredita numa coincidência tão estranha. Além disso, se pergunta como o velho pôde esconder algo tão importante assim. Ele pensa que, assim que Shin Hongzhen pegar a receita, ele estará morto. No entanto, acontece o oposto. Shin Hongzhen o abraça, dizendo que ele é seu amuleto da sorte e que nunca esperou que alguém tão comportado fosse romântico. Hanju fica sem ação, pois a receita em suas mãos significa que a recompensa do sistema se foi. Ele nota a respiração instável da mulher e suspeita que ela gastou muita energia com os guardas, pensando em usar isso a seu favor. Depois, o protagonista tenta golpeá-la pelas costas. Mas Shin Hongxuan percebe seus movimentos. Porém, uma explosão de energia ocorre e a receita acaba em outras mãos. O ancião chega, indignado, e pergunta quem ousa roubar sua receita. Shin Hongxuan, chocada com a presença do ancião, pergunta quando ele voltou. Iron diz que voltou há um tempo e esperava ela agir, pois viu os dois juntos. Ele diz que ninguém aceitou tal missão por anos, mas esses dois sim, então suspeitou. Agora ele afirma que ambos morrerão. Shin Hongxuan percebe que caiu numa armadilha. Além disso, ela não tem energia, tendo gasto muito lutando contra os guardas. Agora não poderá enfrentar o ancião em pé de igualdade. Se tentar, perderá. E não há como obter a receita das mãos do velho. A única opção restante é fugir. Ela pula pela janela, mas diz que isso não acabou. O ancião elogia sua fuga, dizendo que sem isso, ela não teria saído viva. Contudo, ele olha para o protagonista, ainda no chão. Hanju levanta, diz que quase morreu contra a bruxa e alivia-se ao ver o ancião. Iron pergunta se não estavam juntos, mas ele nega e inventa uma história. Mesmo parecendo absurdo, o velho acredita, e o protagonista escapa por pouco de ser punido sozinho. Cansado de tudo, o velho simplesmente manda ele ir dormir. No caminho, o sistema alerta que, por não ajudar Shin Hongxuan, ele obteve a técnica da espada divina. E Hanju comemora por finalmente ter recebido algo útil. 2 anos se passam e ele aprende muito sobre essa técnica. Ele pensa que, embora não seja uma espada, é um feitiço útil para cortar madeira. Diz que será a última vez que usa para cortar lenha, pois vai deixar o jardim que não o ajuda mais. Nesses 2 anos, ele avançou as 4 raízes para o nível 9. Só faltam as raízes do fogo e do relâmpago, então ele precisa sair do jardim. Hanju aproveita a ausência do ancião e, sem ninguém para impedi-lo, busca o que precisa para evoluir. O nível do ancião estagnou no estágio 7. Nem todos avançam tão fácil quanto o protagonista. Essa é a diferença no potencial de cultivo. Claro, mudanças no ambiente são cruciais, tanto para o ancião quanto para ele. Ele deixa este lugar para prolongar sua vida e ficar ainda mais forte. Hanju olha para o lugar onde viveu 20 anos e se despede, pois uma nova vida começa. Como o jardim é da seita Jade Pura, mesmo escravo, ele se considera membro. Hanju acha que, a não ser que tope com o ancião Iron, ninguém descobrirá quem ele é. Ao chegar, os guardas exigem ver sua passagem. Contudo, o protagonista se apresenta, dizendo que não é membro oficial, mas no 9º nível de cultivo. Quer saber se ainda pode se juntar à seita. O fato dele estar no 9º nível surpreende os guardas, que dizem que vão consultar seu superior. Mas o próprio homem aparece, dizendo que ouviu tudo por perto e se entendeu bem, um jovem do 9º nível quer se juntar à seita. Ele é Yang Luo, guardião da seita, e pede para ver a raiz espiritual do protagonista, pois cultivadores demoníacos tentaram se infiltrar recentemente. Hanju demonstra seu poder disparando um raio de energia numa montanha próxima, algo que só alguém muito avançado conseguiria fazer. Yang Luo vê que esse feitiço corresponde ao que o protagonista disse sobre si mesmo, e diferente dos infiltrados, a pureza dessa energia é altíssima. Ele diz a Hanju para segui-lo, pois agora é membro oficial da seita Jade Pura. O protagonista agradece e se desculpa pelo incômodo causado. Pergunta quantos discípulos há na seita externa e como entrar na interna. Yang Luo diz que há mais de 2.000 na externa, e só entram na interna os que atingem o estabelecimento de fundação. A cada 3 anos, a seita faz um torneio, e os 3 melhores ganham pílulas de fundação, que refinam os do 9º nível. Yang Luo diz que é difícil vencer, e nem ele sabe quantos estão na seita interna ou o que acontece lá.
o protagonista pergunta se a seita de Jade Puro tem locais para cultivar Chi de Fogo e Trovão. Yang Luo, surpreso, assume que ele tem essas raízes, mas diz que só há na seita interna. Ele diz que se Hanju tem raiz de trovão, pode pedir ao conselho uma exceção para entrar na seita interna. Como isso basta para ser nutrido pela seita, o protagonista revela ter a raiz de trovão e pede ajuda. Ele promete não esquecer a bondade de Yang Luo se entrar na seita interna. Yang Luo concorda em ajudar e diz que marcará uma reunião com o conselho. Depois, vão ao escritório da seita e Yang Luo apresenta o jovem cultivador de nível 9 que quer se juntar. Logo, o responsável pede para verificar a raiz espiritual do protagonista. Hanju tenta analisar o velho, mas não vê seu nível e se pergunta se é do reino estabelecimento de fundação. Se for, Hanju teme ser descoberto. Ele tem 6 atributos elementais de alto nível e seria ruim se fossem descobertos, então pede ao sistema para escondê-los. Yang Luo diz que o protagonista tem a raiz do trovão, muito rara, o que já basta para entrar na seita. Então pede ao protagonista que demonstre seu poder. Hanju revela apenas 3 raízes espirituais, mantendo as outras escondidas por enquanto. Assim, é aceito na seita e recebe alguns itens que todos os membros ganham. Yang Luo diz que informará tudo ao primeiro ancião, e quando ele voltar, levará Hanju à seita interna, mas por hora manda-o descansar. Sem querer, o protagonista recebe tratamento especial e espera que isso não vire um problema. Ele então acha um bom local de cultivo e quer treinar seu Chi de fogo antes do retorno do ancião. Normalmente, cultivadores usam só uma técnica e muitos métodos são específicos para um elemento. Mas alguém com 6 atributos como o protagonista precisa se esforçar muito para progredir. Por sorte, ele tem 3 raízes de alto nível que compensam essa desvantagem. Ele só sentiu a sensação de ficar mais forte, mais precisamente de sua expectativa de vida aumentar. Desde que viu o painel de atributos pela primeira vez, só tinha um pensamento: viver uma vida longa. Pois na vida passada, ele não cuidou da saúde e ficava acordado até tarde na internet. No fim, morreu jovem de câncer e entendeu o valor da vida. Sabe que talvez não haja terceira chance, então não busca fama nem fortuna, muito menos beleza. Ele só quer viver uma vida longa e boa. Após um tempo, Yang Luo volta e diz que o primeiro ancião retornou. Mas ao ver o protagonista, fica surpreso e pergunta se ele cultivava no quarto, pois sente uma aura poderosa. Hanju sai do estado de cultivo e só então percebe que 6 meses já se passaram. Depois disso, o protagonista vai cumprimentar o primeiro ancião. O substituto do ancião diz que a raiz de fogo de Hanju melhorou muito desde o último encontro. Yang Luo diz que ele não saiu do quarto e acha que o protagonista pode se tornar um discípulo de elite. O ancião diz que o temperamento de Hanju é bom, como um discípulo interno, quase um discípulo de elite. Ele também diz que para entrar na seita interna, Hanju precisa de um mestre. Há 18 anciãos disponíveis, e se um aceitar, Hanju pode virar discípulo. Se não, só entrará pela competição da seita externa e se esforçando para o estabelecimento de fundação. Hanju entende as instruções e sai em busca de um mestre. O primeiro ancião diz que os outros têm personalidades e culturas diferentes. Alguns são competitivos, outros discretos e alguns saem em missões. Então pergunta que tipo de treinamento o protagonista gostaria. Hanju diz que prefere ser discreto e não gosta de multidões ou fama. O ancião sugere que o pico Jade Sereno pode ser ideal para ele. Voando numa cabaça gigante para o pico, afirma que Hanju vai adorar o lugar. Acima, pássaros voam e o protagonista se maravilha com a vista, notando que as aves são enormes. Além disso, à frente está o pico mencionado pelo ancião. Lá, ele vê cultivadores voando em espadas. O primeiro ancião diz que ele não precisa ter inveja, pois aprenderá isso no segundo teste da seita interna. Mostra a seita interna da Jade Pura, onde ele poderá receber missões, salário e negociar. Hanju se surpreende, percebendo que subestimou o poder e a grandeza da seita. Distraído, o ancião alerta Hanju que cair dali seria fatal, mesmo no 9º nível. Após um tempo, eles finalmente chegam ao local. O protagonista nota que dos 18 picos, este é o mais baixo e deserto. O primeiro ancião diz que este pico pode ser considerado o mais modesto. Ele também diz que a anciã aqui é a fada Xianshuan.
Seu nível é insondável e ela cultiva em reclusão, pois prefere o silêncio. Ela proíbe seus discípulos de ter sentimentos ou se tornarem parceiros do Dao, por isso todos estão isolados. Surpreendentemente, Hanju acha isso ótimo e diz que este pico é perfeito, pois compartilha esses ideais. O ancião se espanta, mas elogia o compromisso do protagonista e crê que ele ainda o surpreenderá. No salão principal, o primeiro ancião apresenta Hanju como cultivador solo com raiz espiritual tripla, incluindo a do trovão. Diz que conversaram sobre o lugar ser tranquilo e o jovem confirmou gostar disso. Então ele pergunta o que a fada acha. Em resposta, Xianshuan pergunta se ele quer se juntar ao Pico Sereno, ignorar o mundo e focar só em cultivar com toda a força. Antes da resposta, uma garota diz que finalmente o Pico Sereno tem um irmãozinho decente. É Changyu. O protagonista vê pelo sistema que ela o acha atraente, mas só tem 2 estrelas. Será que seu charme é tão ruim? Porém, ele a ignora e diz que pode ficar recluso por 100 anos, se não houver restrições. A favorabilidade dela cai para 1 estrela. Xishuan acha interessante e pede que ele a ataque, querendo ver suas habilidades. Nesse caso, o protagonista diz que vai dar tudo de si. Ele usa sua habilidade mágica e ataca Xishuan com sua espada-chave. Ela não reage, diferente de Changyu, que o admira ainda mais. O sistema alerta o protagonista que a favorabilidade de Changyu aumentou para 2 estrelas. No caso de Xishuan, sua habilidade gerava bons sentimentos. Sua favorabilidade está em apenas 1 estrela. Xishuan pergunta se é a única habilidade que tem. Hanju responde que sim. A fada diz que não é ruim e que ficará no Pico Sereno de Jade. O primeiro ancião sai, desejando não perturbar e esperando conquistas. Ao sair, Xishuan olha o protagonista com expressão aterrorizante. O que ele não entende é o motivo. Changyu espera ser saudada como mestra. Hanju faz reverência exagerada. Ela pede a Changyu que registre e acomode o meio-irmão na caverna. Changyu obedece e pergunta se ele sabe voar com uma espada. Hanju diz não, mas quer aprender. Seu novo mestre acha que sua aparência e temperamento são ótimos e seu caráter também não é ruim. Fora, Changyu se apresenta e diz que ele pode chamá-la de irmã mais velha e, como novato, pode procurá-la se tiver dúvidas. Hanju agradece e promete não causar problemas. Ele também se oferece para ajudá-la se ela precisar. Changyu agradece e pensa em protegê-lo, pois é raro encontrar um rapaz tão bom por ali. Changyu está lá há 5 anos, buscando alguém como ele. Ela sente que a espera valeu a pena. O protagonista acha o pico diferente da fama e se pergunta por que as discípulas parecem lobas famintas. Logo depois, eles chegam à caverna. Changyu diz que morará ali e que sua caverna é logo ao lado, onde pode cultivar à vontade. Hanju acha que a seita interna superou suas expectativas. Desde que começou a cultivar, é a primeira vez que se sente intimidado. Quanto mais profundo seu cultivo, mais percebe o desequilíbrio. A diferença de poder entre ele e a mestra é enorme, deixando-o ansioso, pois ela é uma cultivadora da alma nascente, além de sua compreensão. O primeiro ancião disse que a diferença entre as seitas interna e externa é imensa, e mesmo sendo forte, só se tornou o primeiro ancião da seita externa. Um cultivador absorve a essência espiritual do céu e terra no Dantian, transformando-a em energia que o torna um caldeirão humano de poder. Pelo que Hanju sabe, só o fundador da seita está além do reino da alma nascente, mas ele partiu há mais de 10 anos e ainda não retornou. Isso faz da fada Xishuan a cultivadora mais poderosa que ele já encontrou até agora. Ele quer confiar nela, pois até poder se proteger, terá que depender dela. Lá fora há muitos perigos e viver em segurança é seu objetivo. Por ora, ele quer cultivar sua base espiritual de fogo e, com o excelente apoio, fará o possível para não decepcioná-la até que seu sistema alerte sobre 2 opções: liderar o pico ofendendo a fada ou ficar discreto e ganhar seu reconhecimento. Ambos os caminhos trarão recompensas, e cabe ao protagonista decidir. Ele acha que se esforçar pelo reconhecimento é bom, mas considera essa mestra bem estranha. Após 3 anos de cultivo, Hanju decide que é hora de aprender a voar numa espada, pois será mais fácil se mover pelo pico. Ele acha que a técnica é bem simples. Já tem talento com espadas avançadas e aprenderia só observando, alegando ser a vantagem de ter providência de alto nível, diferente dos que usam proteções nas espadas.
Então seu mestre o chama. Ela diz ser impressionante que ele ficou 3 anos isolado só cultivando. Hanju cumprimenta seu mestre e pede ajuda com algo. Diz que já avançou fogo e vento ao nível 9, mas quer fazer o mesmo com sua base espiritual do trovão. Xishuan pergunta se ele quer cultivar uma base tripla. Ele diz que sim, mas no fundo, sabe que tem 6 caminhos. Porém, sua mestre diz que não pode ajudar. Isso o deixa sem palavras. O protagonista pergunta: por quê? A fada diz que dominar 3 caminhos é muito difícil e avisa que ele enfrentará uma forte provação no futuro. Ela diz que o tempo seria um desperdício. Hanju percebe que isso faz sentido. Ter bases espirituais tem seu próprio custo. Mas ele acha que seu mestre não espera que ele tenha métodos próprios, então diz que entende as razões, mas crê que com determinação alcançará seu objetivo e quer tentar. Então, Xishuan diz que ele pode usar a formação de teletransporte da seita interna e ir ao Poço do Espírito do Trovão. Ele agradece e diz que irá para lá agora. Ao chegar, Hanju diz que a seita é generosa e não esperava que o poço fosse assim. Ele imaginava algo mais como um lago. Mesmo de longe, sente o intenso Qi do trovão emanando, então decide olhar mais de perto. Ele vê que o poço e sua pureza são imensos, e se cultivar perto do centro, seu Qi do trovão saltará para o nível 9, bem mais rápido que os outros. Ele nota que alguém mais cultiva aqui, confirmando que a raiz espiritual do trovão é mesmo rara. Então, alguém se aproxima e o adverte para não entrar no poço. Ele deve cultivar apenas ao redor dele, senão será atingido por um raio e morrerá. O protagonista grita de susto, e o homem pergunta por quê. Afinal, não deveria se sentir honrado em ver um homem tão bonito? Hanju inventa uma desculpa e vê que é um espírito da árvore, imaginando o custo para a seita. Esse espírito é um tesouro catalisador de cultivo, dobrando a eficiência só por estar perto. O protagonista imagina o que faria se pudesse plantar um desses. Mas agora, quer começar a cultivar, já que está no lugar certo. Ele acha que do 0 levará 1 ano para chegar ao nível 9, até o outro cultivador ouvir e ficar curioso. Ele diz ser impossível, pois alguém com pureza tão baixa não faria isso tão rápido, e conclui que o protagonista é arrogante. Porém, 1 ano depois, ele volta atrás ao ver com os próprios olhos. O protagonista, por sua vez, sabe que o dia finalmente chegou. Seus 6 caminhos de cultivo estão completos, e agora pode passar ao estabelecimento da fundação. Seu mestre temia que a tribulação celestial fosse forte demais se ele cultivasse várias fundações espirituais. Mas ela não sabia que seu método de cultivo é diferente. Envolve dividir a tribulação. Até o espírito da árvore nota que a tribulação do trovão para avançar no estabelecimento da fundação começou. O outro cultivador hesita, mas a árvore alerta que o protagonista não deve subir. O poço amplificará a tribulação, dobrando seu poder. Ela adverte recuar para evitar danos. Também diz que não há como salvar o protagonista, pois a nuvem da tribulação já foi ativada. Como previsto pela árvore, nuvens carregadas de raios se formam, e alguns atingem o protagonista. Surpreendentemente, quando atingido, ele não sofre nenhum dano, deixando todos ao redor perplexos. Hanju anuncia que usará a energia dos raios para seu estabelecimento de fundação, e assim o faz, sendo envolvido pela energia elétrica. O outro cultivador questiona que tipo de técnica é essa. A árvore não sabe ao certo, mas reconhece que de alguma forma o protagonista teve sucesso. 2 anos depois, ao deixar o poço, o protagonista é interrogado sobre o tempo que passou lá. No início, ele queria fortalecer seu cultivo após o avanço, mas chegar ao 3º nível de fundação foi uma surpresa até para ele. Sua expectativa de vida agora é de quase 200 anos. Estar vivo certamente o faz se sentir bem. Olhando seu sistema, ele se pergunta o quanto seu mestre gosta de cultivar em segredo. Então, outro cultivador aparece e diz que em só 2 anos, ele chegou ao 3º nível de fundação e está entre os melhores da seita. Ele se apresenta como Mo Fushao do Pico do Trovão Celestial e pergunta o nome do protagonista. Hanju se apresenta, agradece o elogio e menciona que é do Pico Sereno de Jade. Mo diz que esse pico é um desperdício de talento e o convida para o Pico do Trovão. Ele agradece o convite, mas diz que já aceitou Fada Xishuan como mestra e guardiã, então não pode abandoná-la. Mo Fushao entende, mas mantém o convite e pede ao protagonista que reflita. Hanju, porém, nota algo estranho e se assusta. Longe dali, homens procuram Xing Hongshuan a mando do ancião.
Escondida, Xing Hongshuan pensa ter escapado do culto inferior e pondera seu destino. Ela sabe que sua identidade é o problema. Será caçada onde quer que vá. Sabe que para mudar de vida, só uma pessoa acredita nela, o protagonista que a protegeu. Enquanto pensa nele, um pássaro falante revela sua posição. Alarmada, Xing Hongshuan voa, deixando os perseguidores para trás. O sistema do protagonista alerta sobre Xing Hongshuan e resume seus últimos anos. Ele está surpreso que ela ainda esteja viva. Não se viram, mas Hanju se pergunta por que seu sistema diz que Xing Hongshuan ainda tem afinidade com ele. A origem do sistema é misteriosa, mas o protagonista não acha que lhe deseje mal. Mesmo assim, ele tem muitas dúvidas sobre isso. De qualquer forma, ele acha melhor continuar cultivando. De repente, ouve um sino e sai da caverna para ver o que houve. Fora, sua colega o cumprimenta e diz que devem ver o mestre juntos. Ela nota o progresso de Hanju. Chang Yu pensa que deve treinar duro para não ficar atrás e poder protegê-lo como prometeu. Apressada, diz não ter tempo e explica tudo no caminho. Chang Yu conta que o Pico Sereno normalmente nunca toca o sino. Quando um sino toca, significa que o mestre quer ver todos os discípulos. Mas em todos esses anos, é a primeira vez que isso acontece. Por isso, Chang Yu não tinha mencionado antes. O protagonista acha que isso pode ser problemático. Mesmo assim, ele vai ver o mestre e lá, todos já especulam sobre o ocorrido. Porém, quando Hanju chega, sua presença chama a atenção de todos. Alguns se surpreendem, pois nunca o viram e se perguntam onde esteve. Um discípulo o cumprimenta e pergunta se ele é Hanju, o novo discípulo. O protagonista confirma que sim. O discípulo se apresenta como Liu Shangxiong e diz cuidar de muitos assuntos. Ele diz que Hanju pode procurá-lo se precisar de algo. O protagonista agradece a gentileza. A fada chama a atenção e diz que o grande ancião decidiu que os 3 picos mais fracos devem escolher 10 discípulos para lutar contra o culto viridescente inferior, que tem mandado espiões para conspirar contra a seita Jadipura. Mas dessa vez, o grande ancião decidiu contra-atacar. Pela cara dos discípulos mais velhos, Hanju acha que não precisa se preocupar, mas quer saber se mandar os 3 picos é para ajudar ou matar os inimigos. Kai Xuan diz que não liga para os rankings, mas como isso envolve inimigos da seita, ela aconselha todos a ficarem atentos às missões. Liu Shangxiong está confiante, já que o líder da seita criou um programa para treinar discípulos excepcionais, que são o trunfo da seita Jadipura. Além disso, ele está certo que alguém importante como ele vai ser escolhido para participar. Mas o santo acaba nomeando Hanju como o escolhido. Ela diz que ele chegou há pouco, mas já é um prodígio e atingiu níveis únicos, sendo a escolha ideal para o treinamento. Essa decisão deixa os outros discípulos perplexos, pois acham que um membro mais antigo seria melhor que um novato. Até o protagonista discorda do mestre e diz que só quer ficar no pico e cultivar tranquilamente. Além disso, ele acha que essa chance seria melhor para alguém com mais experiência que ele. Ele pensa que o mestre suspeita que ele é espião e por isso o manda treinar, concluindo que é melhor prevenir. Como recusou, a fada oferece a Liu Shangxiong e pede que não cause problemas, mas reflete sobre a recusa de Hanju. Depois, Liu Shangxiong agradece o apoio do protagonista e promete ajudá-lo no futuro como retribuição. O sistema avisa Hanju que sua afinidade com Liu Shangxiong aumentou. Chang Yu aparece e diz que cuidará do protagonista na ausência de Liu Shangxiong. Ele agradece pelo apoio. Liu Shangxiong deseja boa sorte a Hanju. Chang Yu nota que ele nunca fez missões e pergunta se precisa de um guia. Mas o protagonista pergunta se pode pular isso. Chang Yu fala das vantagens das missões, mas Hanju prefere manter as coisas como estão. Chang Yu insiste que missões dão pontos para trocar por pílulas. Hanju alega medo e Chang Yu questiona como um cultivador pode temer a morte. Ele rebate perguntando por que ela cultiva se teme a morte. Chang Yu perde a discussão e o chama de covarde antes de ir embora. A fada conclui que ele não é espião, mas um cultivador independente. Mesmo assim, ele não carece de recursos nem talento. Então, ela acha melhor observá-lo por mais tempo. 10 anos se passam e o protagonista volta ao Poço do Trovão. A árvore o encontra e diz que achava Hanju um prodígio, mas pergunta por que ele ainda está no 3º nível do estabelecimento de fundação. Hanju não sabe responder, então a árvore diz que o cultivo é profundo demais para ele suportar.
Embora a árvore só veja até o terceiro nível, Hanju gastou 400 pedras espirituais para elevar outras bases ao quinto nível. Ele conhece seu nível real e quer usar o mínimo de pedras para cultivar totalmente sua base de trovão. Depois disso, Mo Fu Chu aparece e o cumprimenta. O protagonista pergunta quem está atrás dele e Mo Fu Chao apresenta sua irmã mais nova do clã. Ela se chama Mo Shu. A garota pergunta por que Hanju ainda está no terceiro nível, já que pela descrição do irmão, ela achava que ele era mais forte. Hanju diz que vai começar a cultivar, pois não pode demorar muito ou gastará mais pedras espirituais. Então ele pede para cultivar mais longe. Mo Shu pensou que um prodígio que seu irmão notou seria capaz, mas após anos, não viu progresso em Hanju. Ela diz que usou só 10 anos para subir 2 níveis, concluindo que ela é um verdadeiro prodígio. Mas seu irmão manda ela olhar bem, pois a chave espiritual ao redor de Hanju está sendo absorvida rapidamente. Mo Fu Chao diz que a absorção é mais rápida que a dele, algo que não entende, já que está no 9º nível, bem acima de Hanju. Ele deduz que Hanju usa uma técnica diferente e tem aptidão excepcional em sua base espiritual. A irmã ouve e pergunta por que o nível de Hanju não sobe. Mo Fu Chao conclui que Hanju esconde seu nível, podendo estar acima do 9 e ser o mais forte. O sistema alerta que a favorabilidade de Mo Fu Chao e sua irmã aumentou para 2 estrelas. Após 8 anos, a chave espiritual do trovão de Hanju atinge o 9º nível. Ele pede para sair do poço e diz que é hora de receber o salário atrasado. A árvore percebe que ele escondia informações e oferece chance de ganhar recursos. Hanju pergunta se é perigoso. O espírito diz que fortuna traz riscos, então ele recusa e vai embora. Depois, pensa se é melhor receber o salário regularmente quando há perigo. Por onde passa, atrai admiração feminina. Hanju conclui: charme demais é um problema, e nem pode fugir, preso na mina. De repente, Mo Shu aparece e diz ser coincidência terem se encontrado. Ela diz precisar da ajuda dele, alegando ser uma grande oportunidade. Faz pouco que ouviu algo similar, o que o deixa desconfiado. Mo Shu insiste ser uma chance excelente, que Hanju não deveria perder. Diz que, se fizer tudo certo, ficar rico não será sonho, com bônus extras. Mas ele pede calma, desculpa-se e diz precisar voltar ao seu cultivo. A garota fica furiosa ao ser rejeitada, mas ao perceber que fala sozinha, Hanju se esconde. Ele não quer ser seguido, até ouvir garotas passando perto, falando sobre ele. Elas elogiam sua aparência, como todos, e até comentam que ele é mais bonito que o último vencedor da competição sexual. Ouvir isso faz o protagonista se lembrar da competição. Tão focado em seu cultivo, ele esqueceu completamente disso, então corre direto para seu mestre. Ao chegar, Hanju se desculpa por perder a competição, mas a fada diz para não se preocupar, pois haverá outras oportunidades no futuro. Por outro lado, ela pergunta por que Hanju ainda está no 3º nível, já que ele tem cultivado tanto. Ela também sabe que esse não é o limite real dele. Hanju se sente lisonjeado e revela a verdade, dizendo que está no nível 9, mas manteve isso em segredo para ser discreto. Então o mestre diz que se todos ali cultivassem como ele, o Pico Sereno seria o mais forte da seita. Ele diz que não faz nada especial, só gosta de cultivar. Aí o sistema do protagonista avisa que ele ganhou uma recompensa por manter discrição até agora. Ele também percebe que alguém mais se juntou à conversa. Ao olhar para o lado, vê seu antigo ancião, Velho Ferro. Isso pega Hanju de surpresa, e o clima fica tenso, até o ancião reconhecer o protagonista e Chongyu perguntar se já se conheciam. O protagonista diz que é algo assim. A fada apresenta Hanju ao Ferro como seu novo discípulo e diz que Hanju pode chamá-lo de irmão, mas ele nem ousa. Ferro percebe que o moleque que conheceu realmente virou discípulo da fada. Iron acha que o garoto nem tinha raiz espiritual. Em 20 anos, o velho fez de tudo para evoluir, mas o menino chegou ao nível 9 no mesmo tempo. Ao ver sua expressão, Chongyu pergunta a Iron o que está acontecendo. Ela diz que Hanju, seu irmão, é o prodígio do pico deles e que não deixará ninguém machucá-lo. O mestre interrompe e, como Hanju adora cultivar,
dá a ele a missão de guardar o reino dos 10.000 demônios da seita Jade Pura. Chonggyu diz que é onde criam as feras da seita e pede para acompanhar o protagonista nessa jornada. Mas o mestre recusa, dizendo que é perigoso demais, fazendo o protagonista se perguntar por que ela não escondeu isso. A fada diz para ele não se preocupar. Cada pico enviará um discípulo. O Tai no local é denso, perfeito para cultivo, mas devido ao risco, é preciso cautela. Hanju nem teve chance de recusar e se sente inquieto. Mesmo assim, ele concorda em ir. O mestre pede que se prepare e alguém o leve ao reino depois. Chonggyu o acompanha à caverna, preocupada com seu irmão menor. O mestre diz a Iron que não quer saber do passado dele com Hanju. Afirma que Hanju não faria mal ao velho e será o discípulo central. Iron fica muito surpreso com isso, sente frustração e medo, mas sabe que o garoto mereceu. 6 meses depois, no reino dos 10.000 demônios, ele cultiva diariamente. Sua base espiritual do vento chegou ao 6º nível, as outras iguais. Entediado, decide consultar seu sistema. Como esperado, nada bom veio de aceitar essa oportunidade. Ele vê que Moshue foi atacada, mas só pode desejar-lhe melhoras. É hora de patrulhar, e Hanju decide praticar os 7 passos ilusórios. Qin Yu avisou. O reino dos 10.000 demônios é bom para cultivo, mas patrulhe às vezes para evitar fúria das bestas. Logo, o protagonista vê um gato e diz que as feras deste reino não parecem perigosas. Ele vira as costas e começa a se afastar. Nesse momento, o gato aparentemente inofensivo se transforma numa fera feroz e ataca. Porém, a fera não ataca o protagonista, mas sim um fantoche criado por ele. Hanju é mais esperto que o inimigo. Ele pensa que foi por pouco, mas graças aos 7 passos ilusórios, conseguiu se esquivar. Hanju diz que essa fera é especial e que precisa levá-la a sério. Cada nível dos 7 passos ilusórios cria um clone extra, e no último nível pode criar até 7 clones. Isso aumenta a velocidade do usuário e também confunde o inimigo. Enquanto se move, Hanju fala aos clones que devem trabalhar juntos para vencer. Então ele cerca a fera e usa a espada divina incomparável. Com movimentos sincronizados, os ataques vêm de várias direções, sem chance de fuga para o inimigo. Mesmo ferida, a fera foge, pois só o Hanju real pode causar danos. Senão, a criatura não teria tido chance de sobreviver. Por sorte, a fera só era rápida e não atacou, mas ele se pergunta como ela passou pelo feitiço de restrição. Pensando bem, ele conclui que as feras têm ficado mais furiosas ultimamente e decide que é melhor reportar a situação. O assunto é levado aos mestres, que suspeitam do envolvimento do culto inferior. Suspeitam também de um traidor entre os líderes e cogitam enviar mais discípulos em patrulhas. O imortal taoísta do trovão diz que o sumiço do mestre e o surgimento de mais feras devem ser bem investigados. Ele nota que a fada não se pronunciou e pergunta se ela está pensando em algo. Xishuan apenas diz que deixará o assunto nas mãos deles. O imortal do trovão pergunta se ela sabe o que ocorre nos bastidores do programa de talentos da seita. Ele afirma que, se há um traidor, a fada é a única em quem confia, mas Xishuan responde que cultiva em silêncio e só tem uma noção superficial disso tudo. Mas ela também diz confiar nele, já que ambos foram treinados pelo mesmo mestre. Após isso, encerram a reunião, decidindo enviar mais discípulos para guardar o reino dos 10.000 demônios. 2 anos depois, Hanju conclui que o feitiço de restrição no reino é bom, servindo de parada durante patrulhas e cultivo. E enquanto estiver dentro dele, não precisa se preocupar com o exterior, até que alguém se aproxima e pergunta se ele usa o reino dos 10.000 demônios para cultivo. Hanju diz que sim, mas logo percebe que alguém entrou em seu círculo mágico e se pergunta quem é. Só um cultivador acima do reino do núcleo dourado poderia fazer isso. O homem diz para não se alarmar, afirmando ser também discípulo da seita de Jade Pura, enviado para proteger o reino. Ele nota que, a olho nu, o protagonista parece estar no nível 3, mas observando sua respiração, percebe que o protagonista está realmente no nível 9. Sentindo o nervosismo dele, o homem diz para relaxar e pergunta se está lá por ordem do mestre. Hanju diz que a fada Shaishuan, sua mestra, o enviou. O homem pergunta se sua mestra deu alguma missão específica. O protagonista diz que, mesmo se deu, não deveria sair contando. O homem entende sua descrição e pergunta se ele sabe a encrenca em que se meteu. O homem sai e pede que o siga, pela sua mestra, dizendo poder ajudar. Hanju checa e vê que é Li Qingzi, não um simples discípulo como disse. Na verdade, ele é o mestre da seita e está apaixonado pela fada.
Adiante, Li Qingzi diz que as feras são raivosas e servem ao tigre-dragão branco. Ele ama vingança e convocou muitas feras para uma rebelião. Li Qingzi pergunta o que ele fez para provocar o tigre-dragão branco. Porém, Han Ju só pensa no nojo de ver Li Qingzi com seu mestre, dizendo que ele não a merece. De qualquer forma, Han Ju afirma que não provocou o tigre. Li Qingzi acha estranho, mas crê que o culto inferior causou o caos e o protagonista se envolveu por acaso. Ele pergunta que técnicas o garoto usa para ser mais rápido que o tigre. Han Ju diz que aprendeu a técnica de movimento em sua jornada. Li Qingzi diz que a prioridade é lidar com as feras, começando pela raiz de sua fúria. Han Ju questiona se Li Qingzi quer matá-lo, mas ele nega, crendo no potencial do garoto contra o tigre. Ele diz que seu mestre o enviou para o protagonista ganhar mérito. Como Han Ju é habilidoso, Li Qingzi sabe que ele tem truques e pergunta se quer domar o tigre. Porém, Han Ju pede que Li Qingzi procure outro, pois só quer cultivar em paz. Li Qingzi diz que prenderá o tigre e ajudará, e se domar a fera, ganhará a técnica suprema do sexo. O sistema do protagonista emite um alerta de missão, que pode ser aceita ou rejeitada. Ambas as escolhas têm consequências. As recompensas não interessam a Han Ju, então ele recusa. Li Qingzi questiona por que a fada escolheu um discípulo como protagonista. Ele não entende como alguém pode recusar tal oportunidade. Também diz que no fim, ele tem que carregar todo o fardo. Então ele sente a presença do rei demônio se aproximando. A fera ataca Li Qingzi furiosamente, mas ele não recua. Assim começa uma batalha entre eles. Não muito longe, Chang Yu caminha acompanhada. O mestre disse que as feras estão enfurecidas, então ela precisa achar Han Ju logo. Logo depois, seu companheiro sente algo estranho à frente. Então, ambos ficam chocados com o que vem. Várias árvores foram derrubadas, aparentemente por uma técnica de espada inigualável. Logo após, ela encontra o protagonista e diz estar ali a mando do mestre. O outro rapaz se apresenta como Meng He e diz que o mestre soube da fúria das feras e os enviou. Meng He menciona as árvores e pergunta o que o protagonista sabe. Han Ju diz que feras o cercaram e, por sorte, um ancião apareceu para ajudar. De imediato, Meng He percebe que a situação ali é realmente grave. Então, decide explorar a área e diz a Chang Yu para ficar e descansar. Junto com Han Ju, Chang Yu diz que o mestre teme por sua segurança devido a espiões infiltrados e ordenou que todos ficassem alertas. Han Ju percebe que não é coincidência o aviso da missão anterior sobre atrair a atenção dos cultos inferiores. Ele suspeita que isso explica o aparecimento de Li Qingzi e conclui que a situação é mais delicada do que parece. Logo, o protagonista sugere deixar o reino dos 10.000 demônios, mas Chang Yu diz que seria o mesmo que abandonar o posto. Meng He retorna ferido e pergunta se o protagonista esqueceu de ativar os feitiços de restrição. Han Ju diz que não esqueceu. Ele ativou todos eles. Meng He agradece, mas diz que encontrou uma besta poderosa e quase morreu. O protagonista diz que a besta deve estar pelo menos no reino do núcleo dourado. Meng He diz que viu um grupo de bestas sendo capturadas por alguém. Ele fugiu, mas deu de cara com outra fera. Chang Yu vê que mal chegaram e um já foi atacado, mostrando o quão perigoso é este lugar. Ela entende por que o protagonista sugeriu ir embora e acha que ele teve sorte de sair ileso, até que sente feras perto do abrigo e diz que eles devem ser o alvo. Com tantas criaturas, Meng He diz que feitiços não bastam para detê-las. O protagonista pergunta por que não fogem logo. Chang Yu diz que é a área do Pico Sereno e fugir seria abandonar o posto. Han Ju fala que fiquem se quiserem, mas ele não planeja morrer agora. Meng He concorda e diz que cada pico cuida de uma área e não serão os únicos atacados. Enquanto estiverem vivos, há esperança. Fogem, o pavilhão desmorona, mas as feras avançam. Chang Yu diz que talvez nem sejam o alvo. Meng He. Podem estar só passando, mas o que planeja o culto? O protagonista sente uma fera diferente, com aura monstruosa. Surpreso, a criatura surge atrás dele, atacando. Han Ju percebe. É uma fera do reino do núcleo dourado. Vê que Meng fugiu, abandonando-os. Chang Yu, assustada, alerta sobre perigo vindo de cima.
Hanju a segura e nota os pássaros fera. Vendo um se aproximar, Chang Yu crê ser seu fim. O protagonista usa a técnica da espada da sombra tripla. Cada espada possui um ki único. As espadas são poderosas e essa técnica pode ser ativada até o usuário ficar sem energia espiritual. Sob o comando da espada, Hanju ordena que ataquem o inimigo. Após o perigo passar, Chang Yu fica em estado de choque. Ela se pergunta como isso é possível. Viu a besta Dan no reino do núcleo dourado e diz que não acreditaria se não tivesse visto. Além disso, ainda havia outros 6. Porém, todos foram eliminados em questão de segundos. O protagonista tinha uma expressão fria e inesquecível, e ela se pergunta se é o mesmo de antes. Agora, ela o acha ainda mais bonito e poderoso. Hanju retorna e diz que a colheita de hoje foi frutífera. Pegou itens valiosos das feras para trocar por pedras espirituais. Shignew pergunta se eles realmente vão embora. Hanju diz que sim. Isso é uma circunstância especial. Se preciso, ele assume toda a culpa. Depois, usaram teletransporte para voltar ao pico. Meng-He chegou primeiro e os saúda, feliz por sobreviverem. Mas Chong-Yu o recebe com um chute, por abandonar os companheiros. O protagonista diz para ela levar o tempo que precisar e se encontram depois de trocar os itens. No caminho, Hanju percebe que nunca pensou nisso antes. Temia que as pedras espirituais não bastassem para cultivar a fundação. Agora vê dias melhores e quer caçar mais bestas para obter recompensas. Shignew disse que o reino demoníaco foi feito para nutrir as bestas. Normalmente, matá-las é proibido, mas desta vez foi exceção. Hanju conclui que é melhor ser discreto e cultivar como sempre, ganhando pedras aos poucos, já que o que tem agora é suficiente. Depois de um tempo, eles vão até a mestra e ela pergunta por que os 3 retornaram. O protagonista resume os eventos, diz que não teve escolha, implora perdão à mestra e se dispõe a aceitar qualquer punição. A fada então pergunta se ele aceitaria ser proibido de cultivar pelos próximos 100 anos. Só de ouvir isso, Hanju congela, mas Chong-Yu intervém e diz que a situação não tem nada a ver com seu irmão mais novo. Ela conta que foram atacados por feras e deixados para trás por Meng-He. Xishuan diz que os 2 são fracos e só atrasaram Meng-He, e ter um aliado vivo é melhor que 3 mortos. Ela também afirma que Xishuan não violou regras da seita e agiu apenas para sua própria segurança. Agora ela pede aos 2 que saiam para falar a sós com Hanju. O protagonista se pergunta o que o mestre vai fazer. Ele teme estar sob suspeita e não sabe como agir se for o caso. Xishuan questiona o motivo do longo cultivo de Hanju. Hanju hesita, mas revela seu desejo de alcançar a imortalidade. A fada diz que sem oportunidade, nem reclusão traz imortalidade. Ele crê que só os sem talento buscam chances, mas ele é excepcional. A mestre diz que arranjou uma chance, mas Hanju a evitou. Sua técnica é tão profunda que ela não consegue ajudá-lo. Ela sugere que ele tenha um poço espiritual em sua caverna. Além do Ki espiritual do trovão, há outros tipos de Ki espiritual. Hanju pergunta onde está. A fada diz que é perto do Pico Sereno, mas só o receberá se ficar entre os 3 primeiros na avaliação interna. O protagonista entende que é uma luta e pergunta se é perigoso. Seu mestre diz para não temer lutar, não é como se fosse morrer. Ele pergunta se haverá participantes no reino do núcleo dourado. A fada diz não, pois quem está nesse nível já é discípulo central, ancião ou diácono. Hanju entende que todos os participantes são cultivadores de nível similar ao dele. Com isso, ele concorda em participar, agradece e diz que ganhará o poço, prometendo honrar o Pico Sereno e seu mestre. Xishuan responde que Hanju é um pirralho arrogante difícil de lidar. Depois, ele vai ao poço e o responsável exige 100 dias de cultivo, com pagamento adiantado em pedras espirituais. Hanju pensa que, segundo seu mestre, ainda tem 8 anos até a avaliação da seita interna, então precisa cultivar ao máximo nesse tempo. Ele sabe que deve gastar com cautela e, mesmo cultivando, quer aperfeiçoar sua base espiritual do vento e economizar pedras espirituais. No caminho, garotas admiram sua beleza, mas ele as chama de vulgares, pois não entendem a alegria do cultivo. Como esperado, a seita possui todos os tipos de poços espirituais. O ambiente do poço espiritual do vento é bem melhor que o do trovão. O protagonista acha que deve elevar seus 6 fundamentos espirituais ao nível 9 antes da avaliação interna. De repente, algo chama sua atenção.
Alguns cultivadores cercam alguém, zombando dele. O garoto está sendo pressionado e quase apanhando de todos por alguma disputa interna. Hanju percebe que, como sempre, onde há gente, há problemas, e ele só quer focar no seu cultivo. Mas aí, seu sistema dá um alerta e diz que achou uma providência inata e pergunta se Hanju quer investigar. Voltando ao garoto oprimido. Alguns perguntam como ele ousa causar confusão perto do poço espiritual e se não teme punição do salão disciplinar. O garoto diz que o culto demoníaco anda ativo e essa escória só cria conflito interno. Por isso ele acha que são espiões inimigos. Os outros cultivadores o chamam de arrogante, mas ele os avisa para terem cuidado. Seu nome é Zhou Fan e sua origem é bem assustadora. Hanju vê tudo pelo seu sistema e se pergunta se deve ajudar o garoto ou não. Sua mente está dividida, pois quer ajudar, mas acha que pode ser uma má ideia. Então Hanju conclui que o melhor é continuar cultivando e não se meter. Com isso, 8 anos de cultivo se passam e o protagonista decide parar, pois a competição interna está prestes a começar. Mas então, ele percebe algo. Zhou Fan, o garoto de antes, está perto de uma garota e sua expressão está longe de ser agradável. O menino está claramente frustrado. A garota o rejeitou, deixando Zhou Fan de coração partido. O protagonista vê isso e pensa que é por isso que ele só foca no cultivo. Ele não quer dor de cabeça com essas coisas. Hanju ia sair, mas Zhou Fan o chama, então ele pergunta o que pode fazer. Zhou Fan diz que é do Pico do Trovão e ouviu histórias sobre Hanju do irmão, Mo, e queria conhecê-lo. Mas o protagonista não gosta e se pergunta por que Mo faria isso. A surpresa maior é quando Zhou Fan se ajoelha e pede dicas para conquistar sua paixão, já que Hanju é popular com as garotas. O protagonista achou que o garoto ia desafiá-lo para briga ou algo assim, e não esperava nada disso. Zhou Fan insiste em ser guiado, então Hanju diz que ele deve largar tudo, pois, como cultivador, não deve se prender ao amor. Ele também diz que ao atingir o grande Dao, o mundo estará sob seu controle. Até lá, ele naturalmente conseguirá tudo o que desejar. Hanju diz que o garoto nunca o viu com uma mulher, e quando entender isso sozinho, alcançará a perfeição. Os olhos de Zhou Fan brilham de admiração, mas Hanju acha o garoto tolo e diz que aparência é tudo. É por isso que Zhou Fan não tem o mesmo sucesso com as mulheres que ele tem. Mais tarde, o sino toca e todos os discípulos são chamados, algo sobre a avaliação da seita interna. No meio disso, Liu Sang-sin aparece e cumprimenta o protagonista, dizendo que faz tempo desde que o viu. Liu Sang-sin também quer aproveitar para fazer uma pergunta. Ele pergunta se o protagonista conhece uma garota chamada Xing Hongshuan. Só de ouvir esse nome, Hanju se assusta e se pergunta como Liu Sang-sin sabe. Hanju tenta evitar o assunto e pergunta a Liu Sang-sin qual seu interesse naquela mulher. Enquanto isso, vários pensamentos passam por sua mente. Ele só queria ficar recluso e cultivar em paz, mas parece que fantasmas do passado estão voltando. Liu Sang-sin diz que jovem, Xing Hongshuan, foi forçada a engolir veneno e virar espiã na seita Jade Pura. Ele diz que ela odiava o culto demoníaco e buscou um antídoto com um alquimista da seita externa. Ela fez um trabalho excelente, distinguiu o certo do errado e escolheu o caminho correto. Depois, ela recebeu refúgio do mestre da seita por sua contribuição, e ele até a aceitou como discípula da seita interna, abrindo uma exceção. Xing Hongshuan está no pico principal, cultivando sob orientação da irmã mais nova do mestre da seita, a taoísta Jing Shue. Antes, quando Liu Sang-sin a encontrou, ela pediu que procurasse Hanju, ex-servo de um alquimista da seita externa. Liu Sang-sin diz que, por acaso, um discípulo do Pico Sereno tem o mesmo nome. O protagonista conclui que essa mulher veio mesmo para arruinar tudo, então admite ser a pessoa mencionada por Xing Hongshuan, mas justifica dizendo que não teve escolha. Mas Liu Sang-sin diz para não se preocupar, pois conhece o talento de Hanju. Ele também diz que seu pico tem sorte de tê-lo e afirma que, enquanto permanecer no Pico Sereno, receberá total apoio deles. De repente, Hanju sente-se culpado. Nunca imaginou que Xing Hongshuan tivesse uma vida tão dura. Mesmo assim, acha melhor não encontrá-la. Ao voltar, o mestre diz que a avaliação vai começar. Cada pico deve enviar 10 discípulos e pergunta quem quer ir. Vários discípulos se oferecem prontamente. Meng He aparece, falando da recompensa. Além da técnica de jade fluido, o vencedor ganha 500 pedras espirituais e um espírito de gelo. O protagonista nota que Meng He não falou da caverna inata, concluindo ser um prêmio secreto do mestre. Com todos animados, Hanju decide se misturar e também se voluntaria. Assim que levanta a mão, o mestre o escolhe para o primeiro lugar.
Hanju tenta argumentar que só apoiava os outros, mas ela diz que isso não importa e que o primeiro lugar não tem muita responsabilidade. Após selecionar todos, o mestre os dispensa e manda todos saírem, exceto Hanju. Os outros estão curiosos sobre a conversa, mas obedecem ao mestre e saem, ficando a sós com Hanju. A fada diz que o cultivo dele aumentou muito e que ela o subestimou antes. Ela também diz que mesmo com 3 bases espirituais, seu ritmo de cultivo ainda é o melhor da seita Jade pura. Hanju agradece e diz que é tudo graças à orientação de sua mestra. Porém, Xishuan diz não lembrar de ter ensinado nada e afirma que seu cultivo e técnica de espada são ótimos, mas não da seita Jade pura. Ela também diz que Hanju talvez tivesse outro mestre antes, pois já cultivava com afinco logo após chegar ao pico. Além disso, ela não crê que ele queira prejudicar a seita, e alguém testemunhou que ele era da seita externa quando jovem. Xishuan diz que tudo bem e não vai investigá-lo mais. Ela só queria informá-lo disso e diz que ninguém o julgará pelo seu passado. Porém, para evitar problemas, Xishuan declara que Hanju será seu discípulo pessoal a partir de agora. Essa informação o pega de surpresa. Seu sistema alerta que seu status na seita aumentou e por isso ganhou o selo de expulsão de demônios dos 9 dragões. Então, Hanju agradece à mestra e deseja-lhe vida longa. Antes de sair, Xishuan lhe dá o símbolo de discípulo pessoal e diz para guardá-lo bem. E para a avaliação de Hanju, ele lutará no Pico Tianju. Com isso, o protagonista pergunta se toda a seita realmente estará assistindo. Chang Yu confirma e pergunta se ele mira o top 3, dizendo que com sua força, ele certamente conseguiria. Ela precisa voltar ao mestre e deseja-lhe sorte na competição. Sozinho, Hanju vê uma boa chance e quer lutar discretamente, para não chamar atenção. Porém, quebrando todas as expectativas, Xin Hongshuan surge do nada e surpreende o protagonista. Hanju logo diz que ela não deveria se aproximar assim das pessoas. Xin Hongshuan diz que fez uma promessa e não imaginava encontrá-lo ali, atribuindo ao destino. Hanju diz que não teve escolha da última vez. Se não obedecesse, teria morrido. Xin Hongshuan diz para não se preocupar mais com isso. Ela diz que ele não a traiu e que o salvou. Xin Hongshuan ouviu que Hanju está no 9º nível. Ele diz estar quase lá, chegando perto. Mas com a avaliação próxima, faltará tempo para cultivar. Xin Hongshuan tem uma pílula que ajuda no cultivo. Mostra a pílula de Jade pura e oferece a ele. Hanju hesita, mas ela diz que pode obter outra facilmente. Seu mestre é bom, não precisa se preocupar com ela. Diz que ele deve se esforçar na avaliação da seita interna. Admite que não sabia que ele era um prodígio antes.